Está no ar mais um programa Potência Empreendedora. Eu sou André Dueck e todo sábado eu trago um convidado especial para compartilhar conhecimento sobre carreira, sobre negócios e inspiração de vida. Também para você, ouvinte da nossa rádio USA, a Rádio dos Brasileiros na América, 1260 AM na Grande Boston, em Massachusetts, 1400 AM aqui no sul da Flórida, em Boca Raton, Fort Lauderdale, Grande Miami, 940 AM em Danbury, Connecticut, 1160 AM em Orlando, na Central Flórida. E você também pode nos ouvir através do aplicativo, na loja do seu celular e pelo portal nossaradiousa.com em qualquer lugar do mundo. E hoje tem um convidado aqui, gente, vocês vão falar assim, peraí, será que eu tô certo? Será que eu tô meio confuso? O convidado, quando é bom, a gente repete. Ele participou do programa número 4, exatamente um ano e pouquinho atrás, mas a gente não conseguiu acabar o programa, que tinha tanto assunto pendente, que eu falei assim, você vai ter que voltar. E aí consegui agarrar aqui o homem, trazendo o programa, que é uma pessoa muito difícil, mas que eu tenho o grande prazer de chamar ele de meu amigo, de meu parceiro, de meu irmão, que os Estados Unidos aqui me deu. Ele é uma pessoa muito especial e também um profissional que sabe como poucos transformar sonhos em realidade, principalmente quando o assunto é conquistar a casa própria aqui nos Estados Unidos. Estamos falando do Júlio Silva, muito conhecido na comunidade, tanto de Boston quanto aqui da Flórida. Ele já falou muito da história dele aí no começo da infância, na época de estudos em Boston, quando ele começou a carreira. Ele que é um dos principais nomes no mercado de financiamento imobiliário no país, com mais de 20 anos de experiência e uma reputação construída com excelência. Ele conquistou uma posição que poucos atingem. Meu ouvinte, pensa que a gente não traz aqui os principais profissionais brasileiros? Ele está entre os top 1% dos Mortgage Loan Officers nos Estados Unidos. Isso mesmo, entre os melhores dos melhores. Não é nem entre os brasileiros, entre os brasileiros e americanos. O Júlio é licenciado para atuar na Flórida, Georgia, New Jersey, Texas e Massachusetts, e hoje faz parte da Cross Country Mortgage, uma das empresas que figuram na lista da Inc. 5000, que destaca as principais empresas privadas com crescimento mais acelerado nos Estados Unidos. E não é pouca coisa não, hein? A Cross Country é licenciada em todos os 50 estados americanos, o que dá ao Júlio e à sua equipe uma plataforma nacional para atender clientes em qualquer canto do país. De acordo com o Scottman's Guide Ranking de 2025, Júlio e seu time são atualmente número 1. Número 1, gente. Estamos com o número 1 aqui, Brazilian Loan Officer dos Estados Unidos. Número 2, Broker Loan Volume na Flórida. E entre os 160 maiores originadores em volumes em todo o país. Uau! Mas o diferencial do Júlio vai muito além das licenças, desses números maravilhosos. Ele é conhecido por oferecer um atendimento personalizado, eu falo porque eu também sou cliente, confiável e eficiente, tanto para americanos quanto para estrangeiros. Já ajudou clientes do Brasil, Argentina, Inglaterra, China, além de atletas, artistas, executivos, famílias inteiras e normais, pessoas normais como eu também e como você, ouvinte. O cara não atende só celebridade não, atende a gente também. A conquistar seu espaço em solo americano, seja para moradia ou para investimento. Júlio chegou nos Estados Unidos em 1995, 30 anos, hein? Imagina, tá velho, hein, Julinho? E desde então construiu uma trajetória marcada por comprometimento e resultados comprovados. Ele entende profundamente as necessidades de quem está comprando seu primeiro imóvel ou ampliando seu portfólio de investimentos. E fora do mundo dos financiamentos, Júlio é casado há 8 anos com a doutora Letícia Silva, que não coincidentemente é a minha dentista maravilhosa, que é uma coisa muito difícil de encontrar dentistas brasileiros aqui nos Estados Unidos. Ela é super dedicada e atende com carinho as comunidades brasileiras e americanas na Flórida. Ela se formou pela UF, acabou de ganhar lá o campeonato do college de basquetebol, Go Gators! E eles são pais do Maximus e da pequena Julia, que nasceu recentemente. Um casalzinho lindo, maravilhoso, muito abençoado. E ainda tem a companhia da Pepa, a cachorrinha da família, que também gosta muito de mim, viu? A Pepa acho que gosta mais de mim do que do Júlio. Se você está pensando em dar seu próximo passo rumo ao seu imóvel nos Estados Unidos, esse é o episódio ideal, com a experiência, sensibilidade, visão estratégica do Júlio. Esse processo pode ser muito mais simples,
mais claro e mais seguro. Seja bem-vindo novamente, né? Depois Segunda dessa vez. introdução, acabou o programa. Acabou o Valeu, programa, galera. nem precisa. Que Gente, isso? o cara, quando eu tenho um convidado desse nível aqui, Nossa. desse naipe, quando eu falava na minha época, né? Eu já tenho mais de 50, quando eu tenho um convidado desse naipe aqui, só a introdução já valeu. Valeu, obrigado. Valeu. Bom demais ter você Obrigado, aqui mais André. uma vez. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com você. Eu, né, te acompanho, né, desde que a gente se tornou parceiro, se tornou amigos e, né, fico muito feliz de estar participando com você em todas essas empreitadas, né, todos esses movimentos aí do BR Nation agora. Então, a gente é muito feliz de estar aqui com você. Não, muito bom, muito bom. E eu acho que é legal até você voltar no programa, porque é uma coisa que eu não fiz nenhuma vez e confesso que vai ser uma experiência nova, porque em um ano, Júlio, e eu falo, não é porque você está aqui, não. Você é uma pessoa super querida pela comunidade. O que você evoluiu como profissional, primeiro como ser humano, né? Pai pela segunda vez. Muda, eu falo assim, segundo filho, gente, muda a logística da casa. Mas como assim muda a logística da casa? Porque antes era 2 para cuidar de 1. Agora são 2 para cuidar de 2. Então fica complicado. Você que é pai de 2 filhos, você vai entender a gente. Eu li um dia, né? Um filho é igual a um filho. 2 filhos são igual a 7 filhos. Eu sei porque eu também tenho as 2 meninas e mudou totalmente a dinâmica da casa, mas muito legal. Então você evoluiu como ser humano, como pai de família, como profissional, assim, tem muito orgulho. A gente tem que levar ao devido lugar os profissionais brasileiros que têm a performance que você tem. A gente não tem que ter vergonha de falar, não tem que ter vergonha de valorizar, não tem vergonha de divulgar os profissionais brasileiros que têm essa performance que eu citei aqui no começo. E você, ano passado, Júlio, a gente fala muito de anos abençoados, né? Que, logicamente, todos nós temos muita fé, né? Somos pessoas corretas, trabalhadoras, mas eu acho que a grande questão é a constância. Você vem ano a ano ganhando prêmio, crescendo, tendo mais respeito, credibilidade, se reinventando, entrando em outros negócios, depois saiu, vendeu, sempre aprendendo. Verdade. Então, acho que a gente tem uma característica que é muito legal que eu queria desenvolver nesse programa, porque a gente já falou muito do seu passado, né? De ser inquieto. De querer mais. E o mais não é dinheiro. Sim. Não é financeiro. Legal, os prêmios, eu também tenho alguns troféus lá, fica lá na prateleira de casa, legal, você mostra para as crianças, mas não vai mudar a nossa vida, né, Júlio? Verdade. Então, acho que eu queria explorar um pouquinho disso hoje, dessa evolução. Eu tenho uma característica minha que eu sou sempre... resultado excelente. Fechamos top isso, top aquilo, mas sempre insatisfeito, querendo melhorar. Não é insatisfeito com números, com isso, não. É insatisfeito querendo melhorar. Como que eu posso melhorar meu atendimento? Como que eu posso melhorar a minha carreira? Como eu posso melhorar o meu time em volta de mim? Como eu posso melhorar meus investimentos, meu comportamento em casa? Então, eu sempre acordo, poxa, a gente, né, outro dia a gente celebrando o mês que fechamos bem, batemos recorde e tal. Aí eu falei, cara, a gente tem que melhorar. Falando com a equipe. Qualidade, né? Qualidade, exato. Então, eu acho que, né, você é um grande exemplo de empreendedorismo, está sempre, né, inovando, fazendo coisas novas. E é um exemplo para muita gente, porque muita gente eu cheguei a certo ponto, parei, ou aqui tá bom, né? Você podia muito bem ficar, né, com a sua empresa do jeito que estava, faturando bem, ganhando muito dinheiro, atendendo muito cliente, fazendo muita coisa, e você vai se reinventando fazendo isso. E eu acho que a gente compartilha dessa característica, né? Eu acho que todo empreendedor, né, a gente tem isso na nossa veia de querer estar sempre evoluindo, crescendo, né? Eu acho que a gente ficar estagnado é a morte do empreendedor, né? Com certeza. E a gente traz muito isso no programa, Júlio, porque a gente, como comunidade brasileira, a gente é eterno imigrante, né? Eu sempre falo isso aqui. E a gente privilegiado, vamos falar assim, de chegar onde a gente chegou, de ter o sucesso, que é relativo, né? Ninguém tem sucesso absoluto, Claro. Mas a gente também tem que influenciar as outras pessoas, principalmente a comunidade brasileira, que tanto precisa não só de exemplos, mas também de ensinamentos. Então, esse programa, o nome não à toa é Potência Empreendedora, independente se você é empreendedor, executivo, trabalhador, profissional autônomo, ou até mora no Brasil, é justamente para influenciar as pessoas com os conteúdos, com as histórias,
com vamos falar assim, as comprovações, porque eu gosto muito de falar uma frase que eu aprendi com meu grande amigo Mark Tawil, você conhece ele muito bem, né? Boa. Um irmão que a vida me deu, não à toa LinkedIn Top Voice, cara número 1 do Brasil, do LinkedIn, com conteúdos maravilhosos, né? E ele me ensinou uma coisa, ele falou assim, André, vocês estão formando uma comunidade de story doers. O que é isso, né? Muita gente fala hoje em storytelling, tá? O cara que fala bem, que se apresenta bem, que se comunica bem. A internet tem um monte de gente aí, de influencers, que fazem seu papel. Sim, claro. Com todo respeito, né? Mas as pessoas que fazem acontecer, muitas vezes não têm voz. Elas são mais tímidas, são mais low profile, elas não gostam de falar do sucesso, elas são mais discretas. E esse programa é justamente para trazer e dar voz para pessoas como você, entendeu? Que tem tanto sucesso e tantas lições para compartilhar, para que o nosso ouvinte também venha junto com a gente. A gente está chegando aí em mais de 1 ano de programas e foram experiências diferentes de diversas pessoas, todas assim muito homogêneas nos princípios, né? Que é uma coisa que a gente levanta muito aqui. A pessoa física está sempre acima da Julita, você falou bastante aí, né? Dos desafios como pai, né? Até fala assim, qual que é o teu maior desafio hoje? Assim, eu já sei a resposta. Fala assim, é ser pai, entendeu? A Letícia é ser mãe de 2. Aqui nos Estados Unidos, né, que a gente não tem, também tanta estrutura que nem no Brasil, né, Júlio? Rede de apoio, exato. Então, você fala dessa evolução, né? E, assim, né, a minha vida evoluiu em todos os sentidos, né? Tanto profissional, tanto quanto a pessoal, né? A gente teve 2 bebês em 2 anos. Ter 2 bebês abaixo de 2 anos em casa é um desafio, né? E para mim essa nova experiência, essa nova fase da vida do Júlio tem sido maravilhosa. E hoje, assim, eu acho que a gente tentando não encontrar um balance, porque eu acho que não existe balance, né, da vida profissional com a vida o pai, né, ou vida pessoal, mas essa constante evolução, da gente tendo novas lições, a gente aprendendo, a gente buscando realmente melhorar, né? Eu acho que isso aconteceu muito na minha vida nesses últimos tempos e a gente está muito feliz com tudo isso que tem acontecido, né? E principalmente, né, com as crianças. Eu já tenho filhos bem mais velhos, né, Júlio? Eu sou bem mais velho que você, nem tanto, mas sou um pouco mais. Mais experiente. Mas traz um desafio maior, né? Porque eu não sei se você vai concordar comigo, porque cada um tem a sua opinião. Eu passei a administrar as minhas finanças totalmente diferente quando a Pietra nasceu. Mas totalmente. E eu era um cara muito conservador. Não que eu não seja conservador hoje, mas eu vou dar o meu exemplo, porque cada um faz a sua gestão das finanças, tá? E é legal para o ouvinte também pegar os exemplos e cada um se encarar na sua realidade. Eu era um cara que eu tinha muito medo de investir meu dinheiro, então deixava num CDB lá no Brasil, alguma coisa assim. E era um cara que tinha uma zona de conforto de ser empregado e receber meu salário. Então eu estava na zona de conforto e no conservadorismo o tempo inteiro. Aí quando eu tive filho, normalmente que as pessoas ficam mais conservadoras. Exato. Aí eu comecei a arriscar mais. Por quê? Porque eu pensei no legado. Entendeu? Eu falei assim, pô, legal. Pô, eu quero morrer com 100 anos. Pô, a minha filha vai estar com 70. Pô, a gente não pode educar nossos filhos para eles ficarem esperando a gente morrer para ganhar uma herança financeira. A gente precisa educar nossos filhos para que eles olhem para a gente e qual que é o legado que vai ficar e não falar assim, putz, que pena, aconteceu aqui por questões normais, naturais da vida ou por, sei lá, alguma coisa que pode acontecer, a gente pode faltar a qualquer momento, e os filhos olharem e falar assim, o que teu pai deixou? Me deixou uma casa, me deixou um carro, me deixou dinheiro no banco. E eu mudei minha mentalidade. Entendeu? E eu queria ouvir um pouquinho isso de você também. Assim, é uma grande preocupação minha sobre essa palavra legado. Acho que ela encaixa muito bem nesse assunto. Que é muito forte, né? É muito forte, né? Porque quando você tem filhos, eu acho que a maior responsabilidade nossa como um ser humano é criar outro ser humano, né? Você ser responsável e mostrar o caminho para aquele ser humano, para que seja uma pessoa de bem, que seja uma pessoa responsável, que seja uma pessoa que vai fazer a diferença na vida das pessoas. E você começa a pensar, né? Quão sério é essa questão, né? De você criar um ser humano e você mostrar o caminho, né? A gente vê tanta história bonita e tanta história triste, né? Nessa questão, né? Que os pais deram tudo e no final
Não deram nada. Não deram nada. Deram, no final... deram aquilo que o dinheiro compra. Exato, entendeu? Então, assim, e eu, né, a gente já falou naquele outro episódio, né? Eu vim de família muito humilde, eu vim do nada, eu nunca tive um pai na minha vida, né? Para poder ter um exemplo, ter uma referência ali. Não. E a gente teve que lutar e batalhar desde novo, desde pequeno, né? Eu falei no outro programa, eu pagava aluguel desde os meus 13 anos de idade, né? Desde que eu vim para cá, peguei meu primeiro trabalhozinho na sorveteria, eu pagava minha irmã $100 por semana lá, ou por mês, do aluguel do quarto que eu morava. E hoje nós temos condições, nós temos na situação financeira, né? E a gente tem o perigo de spoil, né? De mimar demais, aquela coisa toda, e você não mostrar as dificuldades da vida e como... Então, assim, na minha cabeça eu penso muito isso tem hora, sabe? Tipo, como que eu posso... né? Porque teve momentos atrás lá na minha vida que eu pensava, poxa, se eu tivesse um pai para poder me ajudar a ter uma ideia de empreender, fazer alguma coisa, me ajudasse para poder montar aquele negócio e tal, né? Me desse aquele seed money, né? Aquele dinheiro semente para poder começar um negócio, só que eu não tenho. Eu tenho que começar do zero, fazer acontecer, porque eu não tenho ninguém para back me up, né? Então, agora eu tenho um filho, eu posso fazer por ele, que não fizeram por mim, mas também tem que ter um certo cuidado para poder não dar de mão beijada, né? Então, é algo que eu vira e mexe, eu tenho essa reflexão com a Letícia, a gente pensa e a gente é muito pé no chão, a gente, claro que a gente quer, né, dar um legado, mostrar a importância, né, dos princípios e do caminho que tem que ser feito, né? E também ter esse cuidado de não fazer muito por eles, né? Deixar eles crescer, eles conquistar, eles sofrerem frustrações, que é importante eles entenderem que a vida não é fácil. Sim. E que você vai ter frustração e que você tem que ter um problema, tem que saber resolver e que, né, o pai e a mãe, a gente vai estar sempre aqui para poder te dar um abraço, mas, né, a gente tem que tentar... E meus filhos são muito novos ainda para não poder ficar falando muita coisa, né? Mas eu penso isso, eu tenho muita consciência disso. Sim, não, mas você está certíssimo, sabe por quê, Júlio? Essa preocupação tem e a esse consciência medo de fazer tem que ser desde pequeno. Sabe por quê? As crianças, hoje, com a tecnologia... Primeiro, tem uma coisa muito nociva que elas se comparam nas redes sociais, né? Isso é uma coisa que eu sempre dei educação para minhas filhas. Não se comparem com os outros. A gente não vive num mundo de mil maravilhas, entendeu? Que o outro tem, que o outro não tem, entendeu? Exatamente, entendeu? Mas a gente, às vezes, tem até gratas surpresas. A Sofia, que é a minha caçulinha, né? Tá com 16 anos agora. Xodó do papai. Xodó não. Xodó, eu falo pras duas o seguinte, eu chamo a Pietra e falo assim, você é minha preferida. Eu vou no ouvido da Sofia e falo, você é minha preferida. Elas não sabem. Elas vão ver agora. Vou ver, mas as duas são preferidas. E aí, aconteceu um fato interessante, você tá falando desse negócio agora, que eu acho que é legal a gente citar, né, pro nosso ouvinte. Que a nossa vida profissional pode parecer que não afeta a vida das crianças, mas afeta demais. E eu peguei essa semana a Sofia, ela está fazendo um programa de medicina, né, no high school, um pre-med, né, num programa público, uma escola pública aqui em Boca Raton. E aí ela aplicou para fazer um summer program de 6 semanas na NYU, lá na New York University. Passou, né? Escola, Passou, e a gente fez a aplicação lá de, sei lá, $250, que é a aplicação normal, ia custar X mil dólares, não era barato. E daí ontem eu cheguei em casa e falei, pai, não vou mais, eu cancelei. Falei, como assim, Sofia? Papai te falou que o papai estava preparado, o papai se planejou para fazer isso. A gente fez isso pelo seu irmão, pelo Bruno, quando ele foi para o Canadá. Fiz isso pela Pietra, que também foi na NYU em Nova York. E o papai falou que você, na época do high school, também teria essa experiência de ficar lá 6 semanas morando sozinha, lá dentro da faculdade, no dorme, tendo a experiência e, logicamente, o conteúdo para te preparar para a universidade, né? Falei assim, não, pai, é porque eu arrumei um lugar que eu acho que é mais legal por metade do preço. Uau. Eu falei assim, então não vale a pena você gastar dinheiro com isso, pai. Porque no fundo, pai, eu tenho só 16 anos. Você acha que uma chancela, só porque é na NYU, eu vou ser uma médica muito melhor? Eu parei para pensar, olhei para a Andréia, minha esposa, falei, caramba. Consciência, né? Tão falei, nova. Eu nunca falei isso para ela. Falei assim, não, olha, pesquisa, tenta pegar um lugar mais barato, tal. Mas ela vê a gente, porque eu e a Andréia, até hoje, a gente, independente da condição financeira que a gente tem hoje, que é muito privilegiada, a gente dá valor ao dinheiro. Claro.
Mas nunca falando para as meninas, olha, vai lá e negocia, tenta economizar, paga menos. Mas elas estão vendo. Então, acho que esse legado também, nós como empreendedores... É o exemplo, né? É o exemplo. Isso. E eu não lembro quando eu falei isso na frente dela. Mas ela captou isso. Talvez com 5 anos de idade, com 10, com 15, eu não sei. Sim, claro. Mas entrou na formação do caráter. Estão sempre observando, né? Acho que os filhos, as crianças, elas são muito observadoras, né? Aquela frase, né? As palavras convencem, o exemplo arrasta. Né? Então, a Letícia conta muito isso também dos pais dela, que sempre trabalharam, né? Muito sofrido com o dinheiro para conquistar as coisas. E ela sempre falava, ela tinha muita consciência de quão difícil era para meus pais conquistar as coisas, fazer as coisas por nós. Então, eu sempre tinha aquela consciência de não abusar, né? Dos meus pais e tal, e saber quão importante valorizar né? O esforço deles, né? O dinheiro, tudo e tal. Então, acho que é isso que a gente... eu vou aprender muito ainda, claro, e eu vejo meus exemplos, meus amigos, que são um grande exemplo, grandes pais, e a gente está sempre buscando isso aí, né? Tentar fazer esse legado mesmo, né? A gente criar filhos independentes, que irão conquistar seu espaço, que irão, né? Conquistar a vida deles, né? Acho que isso aí é o nosso sonho, né? De ver eles realizados, né? E principalmente que você falou, né, do exemplo, né? Eu nunca liguei muito para, por exemplo, troféus. Eu tinha lá alguns troféus de prêmios que eu ganhei e tal. Ficava guardado lá numa gaveta. Aí no ano passado, você sabe que você já foi lá em casa, eu peguei, fiz lá meu home office. Seu né? man cave. Minha man cave, né? Um home office para trabalhar mesmo, Profissional, né? Lindo. Profissional. E aí, pela primeira vez, eu coloquei todos os troféus que eu ganhei na minha carreira nos Estados Unidos, principalmente no mercado imobiliário, na prateleira. E as meninas separaram. Falaram, nossa, pai. Tanto, né? Quanto troféu. Aí começaram a olhar. 2000 não sei quanto, 2019, 2020. Falaram, pai, não teve nenhum ano que você não ganhou? Falei, o papai trabalha bastante, né? Vocês vêm? Falaram assim, não, pai, nós temos muito orgulho de você. Então, às vezes, o troféu não é pro ego. Sim. É para você mostrar para as crianças que o sacrifício, você está falando de equilíbrio, né? Sim. Que é uma coisa que está muito sempre em alta, né? Fala assim, como eu equilibro vida pessoal e vida profissional? Não tem como equilibrar. Às vezes você vai trabalhar mais, às vezes você vai dar mais atenção para a família, tem fases, tem projetos, e elas entendem isso, porque eu sempre fui muito workaholic, e eu não falo workaholic na questão pejorativa, porque tem gente que sofre, né? Eu falo workaholic com a questão de, primeiro, ter um propósito. Se o propósito for dinheiro, você não tem propósito. Você que está nos ouvindo, se você trabalha só por dinheiro, eu entendo que todo mundo tem as suas atribuições, suas obrigações, tem que realmente prover um mínimo de condição para um lar, mas se você trabalha só por dinheiro, você não tem propósito. Você tem um trabalho, você tem uma missão, você tem uma responsabilidade, mas você não tem propósito. E tá tudo bem. Propósito nem sempre é para quem quer. Às vezes é só para quem pode. E eu falo porque hoje eu tenho um propósito com o meu projeto do BR Nation, né, que é uma comunidade de brasileiros aqui, de profissionais, né, um hub, enfim, os eventos que a gente faz e ajudar realmente. O programa é um projeto do BR Nation, né, apesar do programa ter nascido do meu livro, mas a continuação dele essa comunidade. Ele é justamente para criar um legado. Sim. Porque a partir do momento que a gente cria um legado, a gente tem um propósito. Claro. E aí não é mais o financeiro. E sabe o que acontece? A gente começa a ganhar mais. Sim. Porque daí a questão, eu acredito muito em conspiração, né, e energia positiva. Você trabalha, ajuda, aí as pessoas enxergam isso, aí volta para você sem você perceber. Não é que eu faço isso pensando em alguma coisa em volta, entendeu? Mas acontece. Sim, e é resultado, é consequência. Da atitude, né? Exato. Eu entendo muito isso. E assim, no nosso trabalho, a gente lida com famílias, lida com vidas, né? A gente atende desde o senhor que está comprando o primeiro apartamento dele para sair do aluguel, que ele lutou, ele juntou nos últimos 5 anos, 10 anos, né, uma poupança para ele poder fazer um investimento, comprar a primeira casa dele. Sonho da vida, né? Sonho da vida. Às vezes toda a economia dele vai ser a maior compra que ele vai fazer. E desde o investidor, que é multimilionário, que está comprando propriedade de investimento. Então, a gente trabalha muito com as pessoas, né? A gente sabe lidar com as pessoas, sabe entrar, né, nessa questão de atender a necessidade dela, sabendo que, né, a gente está ali para cumprir um propósito, né, para eles.
E eu fico muito satisfeito, porque a gente consegue trazer essa realização para as pessoas, né? A gente fala, o produto que a gente vende é um produto, né? Mas a gente lida com vidas, né? Eu falo para minha equipe, a gente não está num negócio que é transacional, né? Transactional, né? Não sei se a palavra em português seria sim, essa mesmo. mas a gente está num negócio que é relacional, é relationship, é relational, né? Então a gente está ali fazendo um relacionamento com o nosso cliente, atendendo a necessidade dele, trabalhando com o sonho dele, e eu acho que é isso, né? Poxa, legal. Não, mas poxa, né? Às vezes eu tinha pessoas que trabalhavam comigo e falavam, nossa, eu vou ganhar $3 mil nessa venda aqui. Cara, eu acho que eu nunca parei para pensar nisso. Né? Quanto que cada transação... É a consequência, não né? entendeu? Então, a gente está nisso, trabalhando com as pessoas, trabalhando com o propósito maior, né? Que é você poder, né? Naquela missão que você tem, você trazer e impactar outras vidas, né? Então... Perfeito, perfeito. A gente vai ficar aqui com um break, porque o papo tá muito bom e eu tenho várias perguntas, porque o programa hoje vai ser diferente, mas eu volto daqui a pouco com mais um bloco do programa Potência Empreendedora. Não sai daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Potência Empreendedora. Eu sou André Dweck e todo sábado eu trago um convidado especial para compartilhar conteúdo sobre carreira, sobre negócios, inspirações de vida para você, ouvinte da nossa rádio USA, a rádio dos brasileiros na América, 1260 AM na Grande Boston, em Massachusetts, 1400 AM no sul da Flórida, em Boca Raton, Fort Lauderdale, Grande Miami, 940 AM Danbury, Connecticut e 1160 AM em Orlando, na Central Flórida. Você também pode nos ouvir através do aplicativo na loja do seu celular e pelo portal Nossa Rádio USA.com em qualquer lugar do mundo. O papo tava bom, mas agora o segundo bloco, se prepara, Júlio, porque como você já veio aqui no programa já sabemos da tua vida, teu passado, teu presente, teu futuro não sabemos ainda, então vamos explorar um pouquinho aqui agora, que sempre é bom, mas eu queria explorar um pouquinho mais aquela questão dos troféus, que é uma coisa que as pessoas olham na rede social, legal, a gente comemora, sai lá para jantar com a equipe, todo mundo lá ganha um pouco a mais, ganha um bônus. Mas e para a família, Júlio? Como que você usa isso no teu dia a dia? Porque eu aprendi isso com o esporte, né? Eu venho do esporte que é o automobilismo, e tinha uma frase do saudoso Frank Williams, que foi dono de uma das maiores equipes da história da Fórmula 1, que existe até hoje, né? Ele vendeu a equipe, que ele falava assim, você é tão bom quanto a última vitória sua. Quer dizer, você venceu uma corrida no domingo, na segunda, acabou, já era, vamos pra próxima. Eu tenho uma frase igual essa pra minha equipe, né? A gente é tão bom quanto o nosso último closing. A gente fechou 100 closings, tudo bom, tudo certinho. Um deu problema, a gente vai ser lembrado por aquele um que deu problema, né? Então... é forte demais essa frase aí. É verdade. Você sabe que tem uma... Eu participei de uma palestra na HSM, com o grande Salib, lá no Brasil, há muitos anos, nosso mestre. E eu assisti uma palestra do presidente da Toyota, quando ele foi no Brasil, faz mais de 20 anos isso. E aí um jornalista perguntou para ele, falou assim, tudo bem, parabéns, a Toyota é uma das maiores montadoras do mundo e que tem um dos menores índices de defeito nos carros, né? Que é 0 ponto alguma coisa. Eu queria que você falasse como vocês conseguem esse índice, tal. Ele falou, e aí o japonês, né? Ele falou assim, eu vou voltar a perguntar para você. Você achou esse índice muito bom, de 99,9, mas o cara que teve o carro que deu o problema, que é o 0,1, ele não está feliz com a Toyota. Então eu preciso sempre buscar a qualidade máxima. Por mais que eu sei que quase que o 100% é possível, mas aquele cara, aquele consumidor que comprou o carro e o carro quebrou, para ele é 100% de defeito. Né? Exatamente, exatamente. Então é um pouco disso. E assim, troféus, né? Cara, eu acho que troféu é resultado, né? A gente busca, claro, o resultado ele não é o objetivo, né? Mas ele é a consequência daquilo que a gente faz. É um simbolismo. É um simbolismo. E assim, eu acho, poxa, a gente, né, saiu o ranking, né? Tava até conversando com o Conrado ontem, né? Saiu o ranking desse ano, né? Na Scotsman's Guide, né? Que é o que guia a minha indústria, né? Que ranqueia, né? Todos os bancos, todos os brokers da minha indústria. E a gente ficou número 1 escritório de transações não tradicionais no estado inteiro da Flórida, número 2 em maior broker no estado da Flórida, comparado com todos, né?
número 157 no país inteiro, de 300 mil profissionais. Uau. Né? Dentro do meu banco, eu sou o top 15, né? Então... Que tem mais de 4 mil pessoas. Então, assim, é muito gratificante, né? A gente alcançar todos esses milestones. O reconhecimento, né? né? Esse reconhecimento geral. Eu acho que, assim, traz um impacto, né? Sim. Na nossa família, né? Como você falou, para os filhos. Tanto que eu, quando comecei na indústria de financiamento imobiliário, eu trouxe um impacto tão grande que meus irmãos saíram do que eles faziam antes e entraram para a indústria imobiliária também. Né? Então, acho que assim, pessoas vê seu resultado. Eu pude ajudar vários amigos meus que trabalhavam em outras profissões, vieram para o mercado imobiliário também, porque viram os resultados que eu estava alcançando. Você virou uma referência, né? Exato, né? Então, hoje eu falo, às vezes, mas assim, né, para me gabar, mas tem várias empresas de mortgage que surgiram que foram nossos alunos, né? Trabalharam com a gente, tudo e tal. Então, acho que é isso. A gente que faz parte. Isso daí também é legado, né? sim. Mesmo com... Aconteceu isso comigo também no mercado imobiliário. Muitas sim. pessoas saíram, que trabalharam comigo no passado. Isso. Na moda também aconteceu isso. O Tufi olhava e falava assim, putz, o estilista tal saiu e montou uma marca. Falei, Tufi, parabéns. Porque você conseguiu ter um filho aqui, né? Basicamente é um filho. Porque quando ele sai e monta, é porque ele vamos falar assim, decidiu voar sozinho. É isso aí. Então, mas eu acho que assim, né? Acho que faz parte do negócio, faz parte... do nosso crescimento, né? Vão acontecer esse tipo de situações, mas é legal a gente ter esse reconhecimento e trabalhar e mais ainda. Não, e com mostrar certeza. que a gente está no caminho certo. Merecido. E aí eu quero explorar um outro lado aqui, que eu nunca fiz essa pergunta para ninguém. Mas como eu te conheço, eu acho que é legal a gente passar isso para o nosso ouvinte, porque são perguntas que normalmente as pessoas não fazem por ter vergonha ou porque já sabem a resposta. E eu não sei a resposta e eu não tenho vergonha de perguntar. Então, tá tudo certo aqui. Que eu queria saber como que você lida com o sucesso. Como que eu lido com o sucesso? Eu não penso muito sobre isso, né? Aquilo que você falou no início, né? Eu tenho uma certa dificuldade de show-off. Às vezes de ficar, comprei um carro novo e tal, que não sei o quê. Às vezes o pessoal usa muito isso na internet para poder vender, para poder ganhar. Mostrar que é bem sucedido. Exato, né? Então, eu assim, eu acho que para mim foi uma grande conquista, né? Eu ter mudado a minha vida com a minha carreira, né? A gente... Já falamos no outro episódio, né? Tanto que a gente batalhou lá atrás e hoje a gente está numa posição, né? Que você falou de privilégio e tal. Mas eu acho que, assim, é algo que... E meu irmão, às vezes, fala comigo, Júlio, olha, sempre cabeça firme, cabeça no lugar, nunca deixar, às vezes, as coisas subir, né? Para a cabeça. Mas eu acho que o sucesso é algo que faz parte, né? Daquilo que a gente... se dedica. Eu acho que eu, quando comecei minha carreira, né, voltamos para o mercado, eu só tinha uma opção, que era trabalhar duro, trabalhar forte, sabendo que se eu trabalhasse forte a gente ia ter resultado. Acho que os Estados Unidos é um país muito que reconhece meritocracia, o mérito da pessoa, que se ela se dedica, se ela é honesta, se ela faz pelas pessoas, se ela mantém a integridade no negócio dela e ela serve as pessoas, não importa se você vende picolé, se você vende financiamento, se você vende imóvel, carro, você consegue ter sucesso, você consegue crescer, você consegue se dedicar. E então, assim, eu tive muito isso, né, dentro de mim, sabendo que, olha, se a gente se dedicar, a gente vai alcançar sucesso, a gente vai poder ter uma certa liberdade financeira, uma certa tranquilidade, né? Então, ainda mais criando família, buscando, então isso para mim era muito importante, a gente poder ter isso, né? Trabalhar duro para poder chegar num certo ponto, mas é isso, assim, como que eu lido, eu não penso que eu sou, né? Como é que até fala? porque o sucesso é relativo, né? Exato, entendeu? Então... Vai muito da cabeça da pessoa, do ego, né? O ego atrapalha bastante, né? Até te ajudando, porque eu te conheço bem e realmente você não mudou com o sucesso. Assim, a gente é muito próximo aí, talvez uns 6 ou 7 anos. Isso. E eu vi a transformação que teve na tua vida. Primeiro com a tua noiva que veio morar aqui, e vocês casando. Depois com o teu crescimento profissional, da tua empresa,
prêmios, aí mudou de casa, teve reconhecimento, abriu filial de empresa, ganhou dinheiro, que não tem vergonha nenhuma disso, mas não mudou o princípio. Ela fala assim, mudar um pouco muda. Por quê? A gente que vem de baixo, né, Júlio? E a gente não vai ser hipócrita aqui, meu ouvinte. Jamais. Eu morei na Zona Leste, o Júlio passou perrengue. Você fala assim, você quer voltar para aquela vida? Não. A gente não quer voltar para aquela vida, não vamos ser hipócrita. Mas, ao mesmo tempo, também a gente não vai pisar nas pessoas porque a gente tem uma vida melhor. Pelo contrário, você falou, né? Vamos puxar essas pessoas para virem junto com a gente. Claro. Em vez de empurrar para falar assim, eu sou o bonzão, entendeu? Eu sou um cara de sucesso e você fica aí, entendeu? Muito pelo contrário. E eu acho que isso é uma coisa muito legal da gente compartilhar, que é a gente ter a consciência que o sucesso individual, ele é curto prazo. Por quê? Vamos pegar um jogador de futebol, um centroavante que está fazendo muito gol. Ele não toca a bola. Ele não passa a bola. Ele é fominha, ele quer driblar. E aí o que acontece? Os outros do time começam a não passar a bola pra ele. Aí ele começa a fazer menos gol. Ele fala, caramba, mas eu era artilheiro, eu era o número 1 aqui, ganhei um prêmio. Pô, de uma hora pra outra comecei a não fazer gol, a bola não tá entrando. Não é que não tá entrando. É que você fez com que as coisas conspirassem contra você, achando que você era melhor do que todo mundo. Em vez de você puxar os outros, falar assim, pô, tá bom, eu sou o artilheiro. Pô, mas tem um cara numa melhor posição, deixa ele fazer gol também, vou tocar pra ele, que eu tô jogando pro meu time. Claro. Entendeu? Então, esse espírito de time que eu vejo você com seus sócios, com a sua equipe, com a sua esposa, o que você fez por ela, eu acho que a gente falou um pouco no último programa, mas dela se reinventar na carreira aqui, ficar 4, 5 anos sem trabalhar. Isso. Estudando lá na UF, rodando não sei quantas milhas aí de carro, um absurdo, que eu lembro que era uma loucura. Uma loucura. Ter se formado, voltado para o mercado, engravidado a primeira vez, a segunda semana e voltou para o mercado de novo. Então, é uma coisa que é muito rara nos dias de hoje, a pessoa que mantém um equilíbrio pessoal, profissional, mental e, principalmente, não deixa com que isso afeta a equipe. Porque isso, de uma certa forma, o sucesso incomoda, né, Júlio? Sim, com certeza, com certeza. Mas eu sempre gostei muito dessa frase, né? Make your friends rich, they'll make you a millionaire, né? Faça que seus amigos cresçam, que eles se tornem ricos, que você vai se tornar rico também. Né? Então, eu acho que todo mundo que sempre trabalhou comigo, eu sempre tentei, né, incentivar, sempre tentei que o meu sucesso encostasse neles. Todo mundo crescer junto. Todo mundo crescer junto. Não sou eu, não sou... Quem sou eu para fazer o que eu faço sozinho, né? Eu nunca ia conquistar tudo que eu conquistei sozinho. Eu preciso de equipe, preciso do time que trabalha junto com a gente. Uma relação boa com os sócios. Com os sócios, sempre né, com os meus parceiros de negócio, sempre vendo crescimento, sempre podendo ajudar também, né, apoiando. Então, assim, eu acho que o sucesso ele ajuda a gente a ajudar mais pessoas, a tocar mais pessoas, a poder impactar outras pessoas. E é isso. Eu tenho exemplo, né? Um dos meus assistentes começou comigo trabalhando, ganhando $12 a hora. Hoje, né, ganha 6 dígitos por ano. Então, assim, a gente, né, quer que as pessoas cresçam juntos, né? Porque tem gente que ele quer ter o sucesso só para ele, só ele ganha dinheiro. Eu já trabalhei para pessoas assim. Egoístas, que tipo assim, ele quer tudo eu. Só ele quer ganhar dinheiro e você tem que estar... Né, por baixo, ou você tem que estar sempre servindo a ele. Não, eu acho que assim, cara, quanto mais você ajudar o seu time a crescer, a prosperar, você vai crescer mais junto. Você vai crescer junto, né? Você vai ter esse crescimento. Então, eu sempre gostei muito desse trabalho em equipe, porque eu sei que, cara, não tem erro, né? Se você ajuda as pessoas que estão em volta de você crescer, você cresce junto. E é isso. Acho que sucesso, né? Sucesso, acho que é quando você consegue, né, ter essa evolução e você consegue ter esse impacto nas pessoas que estão em sua volta, no seu âmbito profissional, casa. Sim. É isso, acho que a gente está aprendendo todo dia. Sempre, isso, eternos né? aprendizes. Tem uma coisa também que é muito legal que eu queria explorar, Júlio, que é todo esse sucesso que você teve, apesar de você não ter tido uma universidade. E por mais que a gente jamais vai recomendar isso para as pessoas, olha, para você ter sucesso, não necessariamente você tem que ter estudado numa faculdade boa, média, ou ter feito, no mínimo, uma graduação. E você é uma exceção, né? Mas eu queria até esticar um pouco essa pergunta, porque você estuda muito.
apesar de você não ter feito uma faculdade por questões de socioeconômicas, financeiras na época, né? A gente contou E migratórias, né? migratórias também, né? Muita gente vai se identificar com isso. Você nunca deixou de estudar. E eu costumo falar que a faculdade representa, no máximo, 30% da nossa formação profissional e pessoal. E 70% é a vida. O teu, no caso, foi 100% a vida, só que você sempre... Eu te vejo muito estudando, participando de seminários, de palestras, de cursos. Você está sempre estudando. Então, eu acho que também é legal a gente traçar um paralelo disso para as pessoas que estão nos ouvindo, que não necessariamente porque você não teve faculdade, porque eu vejo muito ainda essa desculpa, por isso que eu quero pegar esse gancho. Fala assim, eu não tive a oportunidade que o fulano teve porque estudou em Harvard, no MIT, em Stanford, ou na GV, em São Paulo, na USP, em qualquer faculdade boa. Eu só estudei numa faculdade básica, num college. Essa é a primeira desculpa que eu ouço. E a segunda desculpa, que é a pior, fala assim, não tive oportunidade nem de fazer uma faculdade, então por isso que eu não sou um cara bem-sucedido. E você está provando que a estatística não necessariamente é uma ciência absoluta. Não, é verdade. Quando eu formei high school aqui, eu quis muito, né, fazer a faculdade, só na época ainda não tinha meus documentos e não tinha condições nenhuma de pagar uma faculdade, né? Então, eu fui direto trabalhar, né? Então, eu acho que, assim, né, se você não vai estudar para ser um médico, um engenheiro, um advogado... Que não tem jeito, né? Que tem que ter esse conhecimento técnico, eu acho que, cara, você tem que empreender, você tem que... eu tinha essa ciência, né? Eu falei, então eu vou ser um vendedor. Trabalhar com vendas, isso aí. Eu vou ser um bom vendedor. Eu preciso achar um veículo, né? Ser um cara de um marketing produto, bom. alguma coisa, exato, que eu vou ter um veículo para poder se desenvolver, vender, crescer e trabalhar. E eu vendi de tudo aqui nos Estados Unidos. Eu trabalhei vendendo de porta em porta payphone, né? ATM machines, cartão de crédito, né? Eu trabalhei numa empresa que vendia software de door in door, B2B, batia lá na porta, oi, tudo bem? Estou aqui, eu represento a empresa tal, tomava 100 nãos por dia, mas eu tinha aquela consciência, olha, se eu não vou para a escola para ter um conhecimento técnico numa área, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser um bom vendedor, eu tenho que ser bom com pessoas, eu tenho que saber me relacionar, eu tenho que saber conversar com pessoas, eu tenho que saber falar com um juiz, tenho que saber falar com um cara que é surfista, eu tenho que saber me relacionar com essas pessoas, porque se eu tenho um produto, eu quero poder vender, né, para o cara que é juiz, que é super, né, conservador, e para uma pessoa que é mais criativo, né? Então, assim, essa escola. Então, eu tive muito dessa escola, né, nessas empresas de vendas que eu trabalhei nesse tempo todo, até que eu tive uma oportunidade de entrar para o mercado imobiliário, na área de financiamento imobiliário. Entrei, como eu falei da outra vez, como assistente de processamento, e ali eu vi uma oportunidade. Falei, olha, aqui tem um veículo que eu posso aprender, desenvolver e vender, né, e poder, né, ter um certo resultado, né? Então, eu acho que é isso. Então, assim, a faculdade é muito importante, eu acho que o conhecimento é importante, eu acho que e esses dias eu estava até pensando, poxa, eu podia, né, voltar a terminar meus estudos e tal, mas eu acho que é legal, mas acho que, assim, o que você faz também fora esse ambiente, né, de faculdade e tal, acho que também muda pode mudar muito a sua vida, né? Porque a gente vê, outro dia eu estava falando com a minha esposa, a gente conversando sobre um caso, né, de um colega dela de trabalho. O cara é formado dentista, né, um doutor, e ele decidiu, ao mesmo tempo que ele é dentista, ele tem essa formação, mas ele decidiu empreender, entendeu? E ele cresceu muito, né, ganhou muito dinheiro e tal. Acho que o empreendedorismo ele vai te proporcionar você ter um potencial de ganho ilimitado, né? Claro. E 90% você não aprende na faculdade. Exato. Em nenhuma faculdade. Nenhuma faculdade, né? Então, assim, ele usa né? Esse conhecimento que nem você falou de vida e eu acho que a vontade também, né? Eu acho que eu tinha muito essa vontade, né? Por ter crescido um menino pobre que não ia no clube nos finais de semana, eu queria vencer, eu falei, não, eu preciso vencer, eu preciso mudar a minha vida, né? Então, eu acho que essa gana, né? essa vontade, né, de você querer vencer, eu acho que isso... Você tem que ter isso dentro de você, entendeu? Porque é aquilo que eu falei. Eu conheço pessoas super bem-sucedidas que vendem... Cara, o cara vende peça de máquina de ATM machine, o cara que vende camiseta na internet, um cara que vende... Conheci um cara milionário, dirige Ferrari, ele vende joelheira.
que a Sussô usa Sei. para jogar Vôlei. voleibol, ele vende só aquilo. Caramba. E Legal. ele é milionário, dirige Ferrari. Nunca foi numa faculdade, entendeu? É. Então, assim, você tem que achar um veículo, Sim. achar um produto e se dedicar, aprender e ser o melhor naquilo que você faz. Exatamente. Cada um Entendeu? vai Então, achar o seu caminho. Exato. Bom, o programa voou. Estamos chegando na parte final. Já estamos não, chegando eu quero na... mais meia hora. Vamos fazer o terceiro episódio aqui. Mais meia hora, galera. É. Quero ir. E só para essa parte final, Júlio, aqui, que é futuro. Fala um pouquinho aí em 2 minutos. Futuro. Eu quero estar cada dia mais com meus bebês, próximo, junto, poder viajar com a família, estar crescendo, né, como pai, aprendendo cada dia mais. Como profissional, a gente tem buscado crescimento, atender o maior número de clientes, de pessoas, a poder give back, né? Tenho participado muito mais ativo esses últimos anos com ONGs que cuidam de crianças, criam programas para jovens. Eu quero poder give back, né? O privilégio que eu tive de poder estar nessa posição que eu estou hoje. E acho que assim, acho que a gente teve uma oportunidade, acho que Deus abençoou todo mundo com uma porção e você tem que saber agora distribuir essa porção e treinar outras pessoas. E acho que é isso, acho que a gente poder criar um legado e impactar mais vidas, né? Acho que é isso, acho que é o meu objetivo. É isso, poder tocar mais pessoas e poder, né, crescer, continuar crescendo, não parar. Tenho certeza que isso não vai parar, porque o homem é uma máquina. Além da parte profissional, é um baita ser humano, e eu acho que o mundo conspira por seres humanos bons, principalmente depois da pandemia, que todo mundo, acho que vamos falar assim, refletiu, né, do que é a vida, né, do que é o trabalho, do que é o convívio com as pessoas, né? Até eu estava num outro episódio, conversando com o Pedro Drummond, que você conhece bem, e a gente está falando da questão das pessoas hoje quererem ir para o físico. E antes estava muito digital, e hoje a gente chama que os modelos aí que estão em tendência hoje é o figital, né? Que é o físico com o digital, quer dizer, então aquele negócio do home office ou híbrido, ou escritório, tá no híbrido. Então acho que também tem um pouco disso que os últimos anos ensinaram para nós, né, Júlio? Principalmente a gente que vai chegando numa idade, eu já tô com 52, você tá com 40? 43. 43, tá ficando velho mesmo, viu? Mas enfim, a gente chega nessa idade mais madura e a gente começa a olhar outros valores, né, que a vida nos traz profissionalmente, pessoalmente, perante a sociedade, é o que você falou. E o give back, gente, não é dar dinheiro. Todo mundo acha que fala assim, mas o Júlio falou isso porque ele é um cara bem sucedido hoje. Não, a questão é ter um bom coração. Às vezes você pode sair para ajudar uma velhinha que é sua vizinha no seu bairro, ir vamos falar assim, numa instituição de caridade, prestar um trabalho voluntário. Você pode ajudar uma pessoa no seu tempo, entendeu? Então não tem, as pessoas confundem muito que o cara de sucesso, ele ajuda porque ele teve o sucesso. E, na verdade, eu te conheço há muitos anos, eu sei que você ajuda muita gente com outras atitudes, não é dinheiro, né? Independente da conta bancária, porque a conta bancária, gente, uma hora vai estar mais alta, outra hora vai estar mais baixa. Semana com a bolsa tá mais baixa. Depende, entendeu? Depende do que o cara faz, entendeu? O mercado, entendeu? Muita gente que eu conheço, aqui a gente até falou um pouquinho no último episódio, né? Que o mercado imobiliário, quando quebrou lá em 2008, um monte de gente quebrou junto. Então, mas se a gente tiver um caráter e princípio, um bom coração, realmente o futuro sempre vai estar proporcionando coisas legais pra gente, né? Verdade. Então, Júlio, obrigado mais uma vez, meu irmão. E Obrigado, como André. que esse papo continua nas redes sociais? Sei que você é um cara muito ativo. Como que o nosso ouvinte eu tô te acha? tentando melhorar aí nas minhas Não, redes tá sociais. bom. Tá até com a Mariana aqui, ó. A Mariana tá me ajudando, Então aqui tá profissional demais. Me siga no Instagram, @JulioSilvaFinance. E a gente tá sempre falando sobre mercado imobiliário, dicas, né, de como você pode ingressar, né, e começar a fazer investimentos aqui nos Estados Unidos no mercado imobiliário. Então, entra lá no nosso Instagram, JulioSilvaFinance. A gente vai estar lá, sempre trazendo um bom conteúdo para vocês. E o podcast? O podcast tem que começar. Precisamos voltar, hein? Vamos voltar. Compromisso, hein? Verdade. Valeu, meu irmão. Obrigado, irmão. Obrigado demais. Foi muito bom estar com vocês. Mais um episódio do programa
Potência Empreendedora. A gente volta na semana que vem. Um bom fim de semana e um grande abraço a todos. Valeu! Valeu, obrigado.